Pessoal, hoje a gente está aqui para fazer mais um Fala Comigo, Doutor, melhorando a nossa produção, melhorando o nosso trabalho, trazendo uma convidada muito especial, a doutora Ana Mosca, que é médica, dermatologista e pediatra, e é uma das pessoas mais qualificadas do nosso estado para falar sobre dermatologia e sobre pediatria. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a epidermólise bulhosa. Foi um caso aqui, doutora Ana, que foi muito simbólico, né? A senhora deve ter acompanhado, de uma mãe chegando no hospital, leito de CTI, que encontrou lá, foi chamado que seu filho Guilherme tinha essa patologia, epidermólise bulhosa, e ele acordou de um coma. Foi uma imagem muito emocionante daquela mãe chegando ali, o menino muito emocionado também. A gente traz a senhora aqui para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre essa doença, quais são as características, como pega essa doença, que época do ano que descobre essa doença, para a gente falar aqui para a nossa população do estado do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui, principalmente pela Sociedade de Dermatologia. E realmente é uma doença muito difícil, porque são crianças que acabam nascendo desse jeito, né? Então é uma doença genética, hereditária, não contagiosa. Na mídia passou-se muito que ela era imunológica ou autoimune. Não é autoimune, ela é uma doença genética, uma doença rara genética que acomete já na sala de parto. Certo, o diagnóstico é na sala de parto. Quando a criança já nasce, já tem sinais de que ela tem epidermólise. É porque é uma pele que eles chamam de asa de borboleta. Como é uma asa de borboleta? Extremamente sensível. Então, dentro da barriga dessa mãe, a criança já começa a apresentar o descolamento, fragilidade. E ao nascimento, no parto, a neném já nasce com grandes erosões, bolhas, por isso chama-se bolhosa, e como se fosse assim algo, como se fosse um grande queimado. O profissional da área de saúde, ele tem que fazer o diagnóstico ali na hora. Pediatra ali que está fazendo sala de parto, Pediatra, olhar aquilo, aquelas bolhas ali, ele tem o diagnóstico na hora de epidermólise. Porque ali, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Você, quando nasce, tem que aspirar a secreção do neném. Aquele sugador já vai causar transtorno na criança. Já pode causar um agravamento das lesões dela. A sobrevida da criança é ali naqueles primeiros minutos de vida. Então, por exemplo, o enrolar com a manta tem que ser muito delicado. Então, ao enxugar do vernix, né, que é aquela secreção que nasce, forma bolha. Ao abraçar a criança, ao levar para a maternidade, uma coisa muito comum, colocar dentro das incubadoras. Não deve. Aquele ressecamento da incubadora com epidermólise bulhosa termina de agravar as lesões. Agravar as lesões. E a grande maioria, dependendo da forma, né? Existem formas mais graves e formas não tão graves. A grande maioria não sobrevive em função dos erros técnicos e de diagnóstico. Porque é muito sensível, né? Só imaginar até para limpar a criança. Não pode colocar no berço aquecido, que é um procedimento que é feito normalmente na sala de parto. A gente precisa aumentar a conscientização dos pediatras sobre esse tratamento logo ali no local. A criança nascendo, ela vai crescer e aí deve ter uma série de cuidados especiais, principalmente o que envolve toda a família. Uma criança que tem uma demanda diferenciada, como trata uma criança que epidermólise? É uma criança de muito custo, porque esses curativos eles têm que ser renovados ao longo do dia e cada faixa etária vai piorando. Os curativos não podem ser aderentes, por exemplo, todo mundo coloca esparadrapo, gás por causa do sangue, é bolha, faz sangue. Não pode. São curativos especiais, curativos de alto custo. Então, é importante, assim que a criança nascer, fazer o diagnóstico, dar o suporte emocional. Nós temos associações no estado que dão essa acolhida para essa família, porque a família se sente desamparada na grande maioria das vezes, mas existem umas comunidades de epidermólise que vão lá e ajudam como dar banho, como pegar a criança, como alimentar. Todo esse contexto não é só o médico ou a enfermagem, é também um contexto social. Depois é o segundo round, que é o acolhedor, né? O médico que assiste a criança. Correr atrás da infecção, porque o que mais acontece com essas crianças é a infecção bacteriana. E se perpetua dentro de um hospital, mais antibiótico, mais agravamento, e às vezes não morre. Às vezes ele fica... Propriamente hospitalar já é um ambiente contaminado. Exatamente, já piora. Então é o diagnóstico, o acolhimento e a manutenção. E dependendo da forma, esse caso do Guilherme, por exemplo, é uma das formas mais graves. E essa criança está com 8 anos, quer dizer, foi bem atendida. Vitória da família, tá? A Tayane, eu dou muito valor a essa mãe, porque eu conheço a família, eu sei como é que eles são umas ótimas pessoas. E você vê, ninguém quer que o filho morra. Mesmo que ele seja uma criança doente, uma criança com bolha, uma criança estigmatizante.
É uma criança com dificuldade para a escola, porque os pais não conhecem essa doença na comunidade, acham que é transmissível, não é contagioso. Então, essa família, ela acolheu bem o Guilherme. Isso que aconteceu com ele foi inerente à própria doença, foi uma fatalidade. Crianças, elas são sempre anêmicas porque perdem sangue o tempo todo. São várias coisas dentro do contexto da doença, né? Eu acho que é importante a gente usar aqui o nosso canal, doutora Ana, agradecendo a sua presença aqui, para esclarecer que não é uma doença contagiante. Que a gente precisa acolher essas famílias. Às vezes nas escolas, os amigos, os outros familiares acabam tendo algum tipo de discriminação. Conversar, acolher as mães, acolher os pais e a gente também do serviço público se preparar para ter um diagnóstico melhor dessas crianças. A senhora estava me falando aqui que só esse ano já são 5 óbitos com crianças que nasceram com epidermoles e infelizmente foram óbitos que não tiveram o cuidado adequado no parto, não é isso? É verdade. São 9 meses, você espera um filho, você não espera que ele nasça e morra logo. Então é difícil sim, é caro sim, alto custo sim, mas a gente prefere manter vivo o filho da gente, né? Nós vamos fazer qualquer coisa, fazendo um filho. E assim, e a gente no Estado, de uma maneira geral, tem condições, sabe, de acolher esse pessoal, de atendimento, de especialização, de outras especialidades, são crianças que precisam de outras áreas. Então a gente tem condições de ajudar dentro do possível, né? Doutora Ana, aproveitando a senhora é dermatologista, eu não podia perder a oportunidade aqui. Um outro assunto que está rolando no momento é o ator Estênio Garcia. Teve um quadro de sepsemia, uma infecção no corpo e muitas pessoas falando, porque acho que uma semana antes ele tinha feito uma série de procedimentos estéticos, né? Colocou botox, botou antes, e aí muitas pessoas achando que esses procedimentos podem ter causado esse tipo de infecção. Quais os cuidados que uma pessoa precisa ter antes de fazer um procedimento como esse? Eu acho que tudo assim é com um bom profissional. Primeiro, se ele é da Sociedade de Dermatologia. Parece uma falácia dizer isso, mas quando você é membro de uma sociedade de dermatologia, você tem uma escala de aprendizado e de cuidados que é a segurança do indivíduo, né? Nós, como médicos... Só da cirurgia plástica também faz procedimento? Também. Mas eu digo assim, nós como médicos, né? Quantas vezes nós estamos vendo agora não médicos sendo atendidos? Então, não é dizer mal da outra especialidade, mas médico, ele tem um cuidado de exatamente não haver complicações. Ele faz tudo para não ter complicação. Então, tem que se haver se houve, qual foi o profissional que fez, qual substância que injetou, de que maneira foi feita a asepsia na limpeza desse paciente, as condições clínicas, que ele tem 80 anos ou mais, né? Então, se ele tinha capacidade de receber esse injetável, é um injetável. É porque quando a gente fala em toxina botulínica, né, que o nome comercial conhecido é Botox, é paralisar músculos, isso é um procedimento. Já o injetável é um preenchedor, é uma substância que preenche. Que substância foi essa? Foi definitivo? Foi provisório? Foi à base de quê? De qualquer maneira, o organismo é quase como um corpo estranho. Um corpo estranho que pode causar uma inflamação. Todo preenchedor vai causar isso? Não, depende do profissional, da maneira que foi feita e como foi feita. E aí a gente não pode... Quantidade também, né? Quantidade, negligência, imperícia e prudência. Será que foi imperito o profissional que fez isso nele, colocou demais? Será que ele foi negligente, não limpou direito? Né? Então, se ele foi... Será que ele tinha condições de receber aquilo? Condição clínica de receber, se o profissional era bem qualificado dentro de uma sociedade com título de especialista, ou se ele foi aquele camarada que foi numa pessoa de outra área, né? Porque hoje em dia, outras áreas como nutrição, farmácia, biomedicina, odontologia estão fazendo esses procedimentos. E que não são médicos. A gente tem que hoje valorizar o médico. O médico tem a sua formação. E eu sempre falo uma coisa, né? A gente não está tratando ali, no caso, um rosto, né? Eu sou ortopedista. Claro. Toda vez que a gente vai operar alguém, a gente fica preocupado, eu falo sempre com o meu pessoal, a gente não vai operar um joelho, a gente vai operar um paciente. Exatamente. Não é só o joelho, ele é multifatorial. As condições clínicas dele são boas, o organismo dele tem condições de passar por um pós-operatório, uma prótese de joelho, por uma cirurgia mais simples. Claro. Possível, uma artroscopia dentro da cirurgia do joelho, saber se ele tem condições de reabilitação, se ele tem cuidado e principalmente um bom profissional. Deve ser a mesma coisa aí. Provavelmente ali pelo caminho deve ter. Se a família não recorrer para a gente poder apurar, né? O Conselho de Medicina nosso hoje tem câmeras exatamente para estudar isso, né? Para a gente ver se houve algum erro ali, né? Ou não, né? Ou um azar, né? Azar existem, né? Não, infelizmente. Mas a gente trabalha
medicina com casos fortuitos. Doutora, eu queria verdade. muito te agradecer aqui a oportunidade. Né? Foi uma honra te receber aqui. Agradeço muito. Principalmente que a gente aqui está tentando fazer um serviço público e criar um canal para que as pessoas tenham credibilidade. Pessoas como a senhora que têm credibilidade. Agradeço muito. Conhecimento possam falar. Senão, todo dia alguém publica aí na internet alguma coisa que é fake news, informação falsa, e a gente aqui quer fazer uma informação de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigada também, agradeço demais. Forte abraço.